O sol de Belo Horizonte se espalhava quentinho pela varanda de Dona Neuza, uma senhora de 72 anos, que já seguia seu ritual da manhã com a calma de quem não tinha mais pressa. Todos os dias, sem falhar, ela preparava seu chá de hibisco com lavanda, sempre jurando que aquele era o segredo para manter as dores longe e o coração em paz. Enquanto a água fervia na chaleira antiga, sua neta Lara, de 28 anos, aparecia lá fora, perto das roseiras que tinham sido plantadas por seu avô décadas atrás. Lara sempre passava um tempinho ali com Simba, seu cão de apoio emocional, um vira-lata esperto e sensível que nunca saía do lado dela. Simba era mais do que um cachorro para Lara. Depois do divórcio complicado que a deixou sem chão e dos anos tentando equilibrar uma rotina instável com crises de ansiedade constantes, ele se tornou uma espécie de porto seguro. Era como se ele soubesse exatamente o momento em que ela precisava de colo, mesmo quando ela não dizia nada. Mas aquela manhã saiu completamente do script. Dona Neuza ainda estava mexendo as folhas na caneca quando ouviu uma batida seca no portão dos fundos. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, 3 homens uniformizados atravessaram o jardim, pisando sem cerimônia nas violetas que ela cuidava com tanto carinho. Eles gritavam ordens enquanto se aproximavam de Lara, que colocava-se entre eles e as roseiras com os braços abertos, o corpo tenso. "O que vocês querem?" Ela conseguiu dizer, sem esconder o desespero. Um deles mostrou um papel dobrado, dizendo que estavam ali para cumprir uma ordem de inspeção sanitária. Alegaram suspeita de risco à saúde pública. Não explicaram direito, não deram tempo. No meio do tumulto, Simba latiu alto, um latido assustado, não agressivo. Mesmo assim, o trataram como se ele fosse uma ameaça. Antes que Lara pudesse fazer qualquer coisa, ele foi retirado dali, levado num carro da vigilância, como se fosse apenas um item apreendido. Lara se ajoelhou na terra sem forças, chorando em silêncio. Dona Neuza, parada na porta com a xícara nas mãos, não conseguia se mexer. Era como se o tempo tivesse parado ali, entre as folhas do chá e a ausência que crescia rápido demais. A notícia do que aconteceu com Lara e Simba não demorou a circular. Em bairros como o Barreiro, onde a vida ainda tem o ritmo do rádio ligado na cozinha e vizinhos conversando no portão, um acontecimento assim corre de boca em boca mais rápido que qualquer rede social. E foi assim que chegou aos ouvidos de Jonas, que vivia há 15 anos num sítio isolado em Ouro Preto. Ele evitava qualquer contato com o passado e levava uma vida simples, distante da bagunça do mundo que deixara para trás. Cuidava de um campo de lavanda e passava os dias sozinho, com uma rotina silenciosa. Mas aquela notícia rompeu esse silêncio. Jonas não era apenas um agricultor de meia-idade tentando esquecer os anos difíceis. Antes disso, tinha sido um dos comandantes mais respeitados e temidos da unidade chamada Operações Leves Especiais do Exército Brasileiro, ou simplesmente OLEB. Missões no exterior, negociações delicadas, ações que jamais apareceram nos noticiários. Tudo isso ficou enterrado com os anos, bem longe dos olhos de Lara, que nunca soube quem realmente era o pai que um dia simplesmente deixou tudo para trás. Quando soube do ocorrido com a filha, não hesitou. Pegou sua caminhonete velha, encaixotou 2 potes de pomada artesanal de lavanda, encheu um galão de chá gelado e seguiu viagem até Belo Horizonte. A estrada era longa, mas o tempo parecia ainda mais extenso dentro da cabeça dele. Queria chegar logo, mas não sabia o que encontraria. Estava preparado para rejeição, silêncio, mágoa. Ainda assim, sabia que precisava ir. Ao descer do carro em frente à antiga casa da mãe, respirou fundo. O quintal ainda tinha aquele cheiro de terra úmida e hortelã. Dona Neuza veio ao portão e o tempo pareceu parar por um instante.
Ela não sorriu de imediato, mas também não virou o rosto. Encarou aquele homem que voltava não com farda, mas com olhos cansados de quem viu e perdeu mais do que podia contar. Lara apareceu logo atrás, surpresa, as mãos ainda manchadas de terra das roseiras. Reconheceu o pai mais pelo silêncio do que pela imagem. Os dois se olharam por um bom tempo, sem se mover. Não havia explicação que resolvesse tudo ali, mas naquele momento não se tratava de resolver. Tratava-se de começar. Lara olhava para Jonas como se tentasse decifrar um livro velho e empoeirado que um dia foi importante, mas que ela não sabia mais se queria reler. 15 anos são suficientes para transformar mágoas em hábitos e o pai ausente virou uma lembrança vaga, presente apenas em cartões escritos, com frases genéricas, sempre sem emoção. Em datas como o Natal ou seu aniversário, o telefone tocava e ele falava poucas palavras, perguntava se estava tudo bem e desligava antes que ela pudesse responder com sinceridade. Agora ele estava ali, sentado à mesa da cozinha de Dona Neuza, com os olhos baixos, segurando com muito cuidado uma xícara de porcelana que parecia pequena demais para suas mãos de trabalhador. O cheiro do pão de milho recém-saído do forno se misturava com o das folhas de mostarda que cozinhavam lentamente desde o fim da manhã. Dona Neuza não dizia nada, mas sua movimentação era firme, como se aquele gesto de preparar comida pudesse remendar o que o tempo separou. Ela colocou 3 pratos sobre a mesa e empurrou suavemente uma travessa na direção do filho, como quem diz, sem palavras, "Você ainda tem espaço aqui." Lara sentou devagar de frente para o pai. A avó tentou puxar conversa, contando de quando Jonas era pequeno e fugia da escola para andar de bicicleta pela vizinhança. Mas a comida falava mais do que as palavras. O som da colher batendo no fundo da panela, o chiado da chaleira, o cheiro do tempero. Cada detalhe carregava história. Jonas finalmente olhou para a filha. "Eu sei que chegar assim, depois de tudo, é pedir demais", disse ele com voz firme, mas baixa. "Mas eu tô aqui, e se você quiser perguntar qualquer coisa, eu fico. Se não quiser, eu fico também." Lara não respondeu de imediato e pegou um pedaço de pão, passou um pouco da manteiga de garrafa que a avó sempre deixava na mesinha ao lado e respirou fundo. Não sabia se era perdão, mas também não era mais raiva. Talvez fosse só cansaço de guardar tanto silêncio. Ela mordeu o pão, sentiu o gosto da infância e olhou o pai por um instante sem sorrir, mas também sem virar o rosto. Era um começo. Só isso. Mas às vezes, começo é tudo. Jonas nunca foi de agir por impulso. Mesmo nos tempos mais tensos das missões da Oleb, ele aprendia a respirar fundo e observar antes de qualquer movimento. Por isso, não comentou com ninguém sobre o que estava planejando. Apenas disse que ia dar uma volta pela cidade e saiu com seu caderno de capa de couro debaixo do braço, o mesmo que usava nas missões para anotar tudo o que não queria confiar à memória. Começou pelo básico: horários, placas dos carros dos agentes, nomes ou sobrenomes que alguém ali pudesse ter pronunciado sem querer. Anotava tudo. Sabia que muita coisa tinha mudado em Belo Horizonte desde que se isolara no interior. Andava pelas mesmas ruas onde cresceu, mas tudo parecia menor, diferente. Mesmo assim, seus olhos treinados não deixavam passar detalhes. Num cartório de bairro, consultou registros públicos. Em uma padaria, onde o pessoal da rua conversava demais, ouviu nomes soltos entre notícias do Cruzeiro e fofocas da prefeitura. Juntando as peças, encontrou algo que o incomodou de imediato. O papel da denúncia tinha um erro de endereço específico demais para ser acaso. A numeração da casa estava trocada, não por 1, mas por 2 números, o suficiente para gerar confusão deliberadamente. Além disso, citava problemas sanitários que não batiam com a descrição da residência de Dona Neuza. Era coisa plantada. Naquela noite, sentado no velho galpão atrás da casa da mãe,
Jonas passou horas folheando o caderno. Cruzou datas, ligou nomes que anotara e percebeu que algumas conexões levavam à empresa privada que tinha contrato novo com a vigilância sanitária da cidade. Um nome em particular apareceu mais de uma vez. Alencar Duarte, ex-oficial, agora dono de uma consultoria de segurança e controle urbano. Jonas o conhecia. Tinham servido juntos, e a lembrança que tinha dele não era das melhores. A pergunta mudou de tom. Já não era só quem tinha feito a denúncia, era por que usar aquele caminho burocrático e aparentemente inofensivo para atingir sua família. Quem teria interesse em reabrir um passado que ele tinha enterrado com tanto esforço? As respostas estavam chegando devagar, mas Jonas já sabia que precisava ir mais fundo. Afinal, ninguém joga tão baixo por acaso. E se mexeram com Lara, mexeram com ele também. Lara nunca foi de se expor. Desde pequena, guardava os sentimentos no fundo do peito, como quem teme incomodar. Depois que Simba foi levado, ela passou dias quieta, quase sem sair do quarto dos fundos na casa da avó. Passava as tardes sentada perto da janela, ouvindo os sons da rua, tentando entender como algo aparentemente pequeno podia doer tanto. Foi Dona Neuza quem sugeriu que ela fosse conhecer a Casa do Meio Tom, um projeto comunitário que vinha ganhando força ali no bairro Padre Eustáquio. Disse que o lugar tinha ajudado outras mulheres a lidarem com perdas difíceis. Lara hesitou, mas no terceiro convite, cansada de sentir tudo sozinha, resolveu ir. A Casa do Meio Tom funcionava num galpão reformado, perto da antiga linha do trem, onde antes funcionava um depósito de ferramentas. Agora, o espaço tinha paredes com murais coloridos, instrumentos pendurados e vozes que se cruzavam em ensaios, conversas e risadas. O primeiro som que Lara ouviu vindo lá de dentro foi o de uma guitarra lenta, suave, e naquele momento ela parou no batente da porta como se algo a segurasse. Era blues, e quem tocava era uma mulher mais velha que nem a percebeu ali. Aqueles acordes tocaram algo dentro dela que nem ela sabia que ainda estava vivo. A coordenadora do lugar, Ana Paula, se aproximou, devagar, contou a história do projeto e disse que ali ninguém precisava saber cantar. Bastava ouvir, sentir, dividir se quisesse. No primeiro dia, Lara só observou. No segundo, bateu palma em uma roda. No quinto, pegou um violão emprestado e se sentou no canto. Não lembrava mais nenhum acorde direito, mas os dedos começaram a se lembrar sozinhos. A voz saiu baixa, quase um sussurro, mas ela não parou. Com o tempo, a letra veio também. Era sobre saudade, mas não daquele tipo romântico. Era saudade de si mesma, da leveza que perdeu ao longo dos anos. As outras mulheres escutavam com respeito. Algumas se emocionaram, outras apenas balançavam a cabeça no ritmo lento da canção. Naquela tarde abafada, com a chuva ameaçando cair e o cheiro de café vindo da cozinha ao fundo, Lara sentiu pela primeira vez em muito tempo que não estava mais carregando tudo sozinha. Ao final da música, não houve aplausos formais, só um silêncio tenso, bonito, e um sorriso sincero vindo de alguém que também já tinha sangrado por dentro. Ali, entre notas e gente ferida, começou a cura. Os dias passavam devagar, e mesmo com Lara encontrando algum alívio nos encontros musicais da Casa do Meio Tom, Jonas continuava firme no seu próprio caminho. Ele sabia que algo naquele episódio, da apreensão de Simba, estava errado desde o início. Nada batia. Os horários, as justificativas, a forma como os agentes agiram. Seus instintos alertavam, mas agora ele tinha algo mais concreto. Depois de cruzar dados de versões antigas, do relatório com cópias recentes disponíveis em uma plataforma pública, percebeu alterações pequenas, mas muito específicas. Foram detalhes que, para qualquer pessoa distraída, poderiam passar batido.
Mas Jonas tinha olhos treinados por anos de leitura de relatórios bem piores em zonas de conflito. A justificativa da visita sanitária havia mudado entre uma versão e outra. Na original, mencionava uma queixa genérica de barulho. Na versão que Lara havia recebido, alegava risco biológico associado ao animal. Além disso, o nome de um dos agentes sumira completamente. Alguém tinha mexido nesses arquivos depois do ocorrido. Com a ajuda de um ex-colega da OLEB, que agora trabalhava com segurança digital, Jonas conseguiu rastrear a edição. O código indicava um usuário específico do sistema municipal. Marcelo Nascimento. Tinha pouco mais de 20 anos, formada recente em sistema de informação e ocupado um cargo técnico simples no setor de registros. Rapidamente, Jonas descobriu onde ele costumava tomar café fora do expediente, um cantinho discreto perto da Avenida Afonso Pena, com poucas mesas e um garçom que nem distraído era. Jonas apareceu no local sem chamar atenção. Pediu um café preto sem açúcar e esperou. Quando Marcelo entrou, reconheceu o rapaz pelas olheiras, a postura encolhida e o uniforme usado com desleixo. Jonas se aproximou devagar e sentou-se à frente dele, sem rodeios. Eu sei que foi você quem mudou o relatório, disse sem levantar a voz. Mas por quê? Marcelo gaguejou, tentou disfarçar com um gole de suco, mas a pressão era clara. Após alguns segundos de silêncio tenso, acabou abrindo o jogo. Recebeu ordens diretas, não de um chefe imediato, mas de acima. Nem sabia de onde. Disse que foi obrigado, que não queria perder o emprego. Quando Jonas perguntou quem exatamente deu a ordem, o rapaz travou, empalideceu, disse que não podia falar, que não era seguro. A expressão dele dizia tudo. Jonas sabia ler o medo nos olhos e, naquele instante, teve certeza. Não estavam lidando apenas com falhas administrativas. Tinham cutucado algo muito maior. O Parque Municipal Américo René Gianetti, com seus caminhos largos e árvores antigas, ainda era um dos poucos refúgios silenciosos no coração agitado de Belo Horizonte. Jonas caminhava devagar entre os bancos de pedra e os grupos de prática de respiração profunda, tentando clarear a mente depois do encontro com Marcelo. As pistas que juntava começavam a se cruzar de forma estranha, e isso incomodava ainda mais. Ele não estava lidando apenas com burocratas ambiciosos. Havia algo maior e possivelmente mais antigo por trás de tudo. Foi quando reconheceu uma figura familiar sentada à sombra de uma árvore frondosa. Cabelo amarrado, olhar firme, postura relaxada como só quem tinha visto o inferno e voltado inteiro sabe manter. Marina Xavier. Tinham servido juntos no Sul durante os protestos de 2004. Ela era a melhor em infiltração e leitura de grupos. Depois da dispensa da OLEB, sumiu do radar. E agora estava ali, de pernas cruzadas sobre um tapete, sorrindo com tranquilidade entre um grupo de veteranos que aprendiam a respirar como forma de lidar com traumas. Ela o notou instantaneamente e acenou, chamando-o com um gesto curto. Jonas se aproximou, sentou ao lado e, sem dizer muito, já sentia que Marina carregava algo importante. Depois de alguns minutos acompanhando a respiração ritmada do grupo, ela murmurou quase como se falasse com o vento. Tem gente nossa dentro da prefeitura, Jonas, gente da antiga. Mudaram de uniforme, mas seguem com a cabeça no mesmo lugar. No último ano, começaram pequenos testes, intervenções em bairros onde sabiam que teria reação rápida. Não é coincidência. Jonas ficou em silêncio, absorvendo. Marina continuou, olhando para um passarinho que saltitava na grama. Esses testes são parte de uma estratégia maior, chamam de ensaio social. Avaliam reações. Quanto tempo a comunidade leva para se organizar, se recorrem à justiça, se protestam. E o seu caso? Ela virou o olhar para ele pela primeira vez. Foi pessoal demais para ser só isso.
Aquele comentário ecoou dentro dele. Se os ensaios estavam sendo feitos por ex-militares infiltrados, e se alguém sabia de seu passado no comando da OLEB, talvez o ataque à sua família não tivesse nada de aleatório. Talvez houvesse algo guardado lá atrás. Um segredo, uma dívida, algo que alguém queria ajustar agora. Jonas saiu do parque com mais perguntas do que respostas, mas com a certeza de que Marina seria peça-chave no que viria a seguir. E dessa vez não enfrentaria tudo sozinho. A movimentação do lado de fora da prefeitura já dava o tom da noite. Barracas com cartazes artesanais ocupavam a calçada, enquanto grupos de moradores trocavam informações, compartilhando histórias parecidas demais para serem coincidência. Nas janelas do salão histórico, a luz amarelada dos lustres antigos encontrava os vitrais que contavam cenas da fundação da cidade, contrastando com a realidade do presente que fervilhava ali dentro. O Conselho Municipal havia sido pressionado pelo Comitê Popular do Padre Eustáquio e por uma série de reportagens que começaram a circular no jornal regional. E agora não podia mais fingir que nada estava acontecendo. Lara, sentada na terceira fileira, tentava controlar a respiração. Sentia as mãos suadas, as pernas inquietas. Não era medo de falar em público, era o peso da responsabilidade. Representava não só sua dor, mas a de muitas outras famílias. As mulheres da casa do meio-tom se espalharam pelas cadeiras ao redor, com pequenos lenços brancos amarrados nos punhos, sinal combinado de apoio silencioso. Quando chamaram seu nome ao microfone, Lara congelou. Levantou-se devagar. Mas antes que pudesse dar o primeiro passo, as palavras sumiram da mente. Ela fitou a multidão e por um instante sentiu-se pequena de novo, como quando era criança e tentava entender por que o pai havia ido embora. O silêncio foi quebrado por um leve arrastar de cadeira. Dona Neuza, firme apesar dos 72 anos, levantou-se devagar e, com passos curtos, aproximou-se da tribuna. O público cedeu espaço quase em reverência, e quando ela enfim pegou o microfone, sua voz saiu fraca, mas não demorou muito para que a firmeza que sempre teve na cozinha, ao puxar a família de volta nos piores momentos, tomasse conta das palavras também. Em 1967, começou. Minha casa queimou por causa de uma denúncia errada. Disseram que a gente guardava gente armada. Mentira. Era só gente viva querendo paz. A sala caiu em total silêncio. Ela recitou versos simples, escritos em papel de pão décadas atrás. Contou, sem gritar, como a violência disfarçada sempre pertenceu à mesma estrutura. Ao terminar, muitos não conseguiram esconder as lágrimas. A dor que parecia particular se mostrou coletiva. E naquele momento, sem promessas, sem propostas oficiais, alguma coisa ali verdadeiramente começou a mudar. Já fazia quase uma semana desde a audiência, mas o impacto ainda ecoava pelo bairro e até em outras regiões da cidade. Clipagens dos jornais mostravam a imagem de Dona Neuza de pé, no centro daquele salão, segurando o microfone com as duas mãos, como quem segura uma verdade inteira. A partir daí, os holofotes se voltaram com força para o caso. Foi nesse contexto que veio a reviravolta. Um jornalista do diário Estado de Minas, que cobria temas políticos locais, publicou uma matéria com documentos vazados. Entre os papéis apareciam planilhas, mensagens trocadas por e-mail e anotações à mão. Tudo apontava para uma estratégia coordenada de membros de uma ala mais conservadora do governo local para desacreditar figuras ligadas à proposta de reforma policial. E bem no meio disso tudo, sem surpresa para Jonas, estava o nome de Leandro Rios, um vereador progressista conhecido há tempos da família de Lara e aliado antigo em discussões comunitárias. Foi ele, aliás, que tinha visitado Simba em casa meses antes, durante uma caminhada informal de campanha.
A denúncia contra a família de Lara não era um evento isolado. Era parte de um plano para associar apoiadores de Leandro a comportamentos ilegais ou ao menos polêmicos. Nada mais efetivo do que alegar desrespeito a normas sanitárias envolvendo animais de estimação, num contexto em que discussões sobre saúde pública estavam à flor da pele. E como Jonas logo entendeu, tudo tinha sido meticulosamente planejado. Anos nas forças especiais tinham ensinado a ele como decodificar padrões de ataque, mesmo quando mascarados. Ele viu ali as mesmas táticas usadas em conflitos de zonas instáveis, mexer com os afetos das pessoas para gerar instabilidade, plantar desinformação, manipular narrativas. Era guerra política, só que no quintal da sua própria casa. Essa percepção inflamou algo dentro dele. A luta agora não era mais só pela recuperação de Simba ou pelo fim da perseguição à sua família. Era uma batalha maior contra um esquema que fazia da democracia um pano de fundo para controle e silêncio. Jonas começou a reativar contatos, marcar reuniões discretas, usar tudo o que sabia para montar um dossiê capaz de desmontar aquela estrutura por dentro. Porque se antes ele lutava contra inimigos invisíveis do outro lado do oceano, agora o combate era aqui, entre ruas que conhecia pelos nomes e rostos que talvez nunca imaginasse enfrentar. A manhã começou estranha, com notificações sem fim no celular de Lara. Mensagens curtas, umas cheias de interrogação, outras agressivas, até de conhecidos que ela nem via fazia tempo. Levou um tempo para entender. Foi Marina quem mandou o print primeiro. Uma manchete de site sensacionalista, sem assinatura de repórter, dizia que Lara escondia entorpecentes em casa e que tinha sido identificada como possível articuladora de atividades ilícitas disfarçadas, de projetos culturais. Tudo mentira. Inventaram até que a casa do meio-tom era fachada para aliciamento. Em poucas horas, a história já tinha sido compartilhada centenas de vezes em grupos de bairro. Lara congelou, releu as palavras, o estômago embrulhado. Depois, olhou para as plantas na varanda, o violão encostado no sofá, os recortes da última apresentação colados na parede com durex. Como alguém podia transformar verdade em ameaça desse jeito? No fim do dia, já não conseguia ir até a padaria sem notar olhares tortos. Um senhor que sempre sorria fingiu que não a viu. Uma vizinha mais nova, mãe de um dos alunos de oficinas da casa, passou direto com ar envergonhado. Os sorrisos viraram silêncio. Os convites cessaram. E as conversas no grupo do bairro, antes cheias de entusiasmo com o projeto musical, viraram terreno fértil para especulações. Jonas, ao ouvir tudo, não perdeu tempo. Reconheceu na hora a estratégia. Era a tática conhecida no tempo de missão. Derrube o pilar moral da comunidade e você racha toda a resistência. Já tinha visto isso acontecer em vilarejos na fronteira norte. Criam uma mentira bem armada, espalham como verdade e pronto, a vítima vira suspeito e o suspeito vira bode expiatório. O alvo, agora, era Lara. Só que ele não deixaria isso acontecer. Reuniu provas da origem do vazamento, cruzou dados com Marina e com um amigo jornalista que ajudava nos bastidores. O tal cidadão anônimo, citado pelo site, era funcionário de gabinete de um vereador opositor de Leandro Rios, o mesmo envolvido nas investidas anteriores. Enquanto isso, Lara tentava não desmoronar. Seguiu frequentando a casa do meio-tom, mesmo quando só 2 participantes apareceram. Em silêncio, afixou no mural da entrada uma frase escrita à mão: mentira repetida não cala verdade vivida. Foi nesse cenário de tensão que Jonas percebeu. Agora, além de justiça, precisavam recuperar a dignidade dela, com firmeza, provas e coragem. Naquela semana,
Lara quase não saiu de casa. O movimento na casa do meio-tom continuava enfraquecido. O projeto de música parecia ter murchado junto com seu nome nas manchetes. E até Simba, sem entender a tensão no ar, andava calado pelos cantos, dormindo mais do que o normal. Jonás seguia vasculhando arquivos, reunindo provas e costurando alianças discretas, mas nada parecia amenizar o peso daquela injustiça atravessada no peito de Lara. Foi numa quarta-feira bem cedo que tudo começou a mudar. Jonas, ao sair para buscar pão e leite, viu o grupo logo na esquina da rua da prefeitura. Eram cerca de 30 senhoras, a maioria bem acima dos 70 anos, algumas apoiadas em bengalas, outras de braço dado. Toda semana cuidavam dos canteiros próximos à praça da rodoviária, lavanda, hibisco, alecrim, e eram conhecidas pela vizinhança como as jardineiras, firmes, discretas e sempre presentes. A líder, Dona Yolanda, de exatos 80 anos, estava na frente com um colete de lã vermelho e olhar decidido. Em silêncio, segurava uma placa simples escrita em letras pretas. Essa moça alfabetizou minha neta. Ao lado, outra senhora trazia um cartaz com a foto de um prato de comida e a frase "Feijão da Lara servindo quem passa fome". Uma por uma, cada jardineira mostrava algo que Lara havia feito, atos pequenos, mas tocantes. Eram fatos, não boatos. Não demorou para um jornalista do jornal Hoje em Dia estacionar a moto do outro lado. Passantes começaram a tirar foto. Em poucos minutos, uma repórter da Rádio Inconfidência apareceu por ali, seguida por estudantes de comunicação da UFMG. O protesto, que não teve grito nem discurso, virou manchete ainda naquele mesmo dia. As redes sociais reverteram o clima de desconfiança. A hashtag Jardineiras de Belo Horizonte explodiu na internet. Lara, ao ver da janela o movimento, não conteve o choro. Pela primeira vez em dias, abriu a porta, desceu os 3 lances de escada do sobrado e se misturou às jardineiras que, ao vê-la, abriram espaço. Dona Yolanda a abraçou sem cerimônia. E naquele abraço, Lara soube. Não estava sozinha. A força que sacudia a cidade vinha das raízes mais antigas e sólidas, e naquele momento florescia, como quem desafia pedra para nascer. Nos últimos dias, entre denúncias abafadas e esperanças que começavam a brotar como as flores cuidadas, pelas jardineiras, algo mais íntimo também se reajustava dentro daquela casa. Jonas começou a passar mais tempo na casa do meio-tom, não só analisando relatórios e cruzando informações com Marina e Leandro, mas também porque ali era onde sentia que podia, pouco a pouco, se aproximar de Lara. Não como o ex-oficial que voltava em silêncio e dormia olhando para o teto, mas como pai. Começou com uma conversa rápida durante o café. Ainda cedo, ele preparando chá de erva doce, ela cortando banana para o mingau. Jonas perguntou se ela sabia controlar a respiração quando ficava ansiosa. Ela respondeu com um arquear, de sobrancelhas, desconfiada. Então ele mostrou. Sentaram-se no quintal, pés descalços no chão frio. Ele dizia que o contato ajudava a situar o corpo, e respiraram. 3 segundos para puxar o ar, 3 para segurar, 3 para soltar. No início ela ria, achava estranho, mas aos poucos sentia a mente desacelerar. Na manhã seguinte, foi ela quem chamou. Pai, vamos de novo naquela respiração. Com o tempo, as manhãs viraram rotina silenciosa e reconfortante. Jonas falava pouco, mas explicava com cuidado o que aprendera em campos distantes, como ouvir o próprio corpo, reconhecer o medo, mas não alimentar ele. E ao notar o olhar mais suave da filha depois desses momentos, entendia que algo em suas tentativas, mesmo pequenas, estava funcionando. À tarde, era ela quem conduzia.
Escolhia uma receita simples e colocava o pai para descascar, mexer ou medir, sem reclamar. A cozinha, antes território dela, se abriu para os dois. Jonas, que sempre brincava por não saber nem preparar arroz direito, agora se espantava, tentando entender para que servia aquela tal levedura nutricional que ela insistia em usar. Riam juntos quando ele confundia cúrcuma com canela ou quando tentava preparar a massa de grão de bico e ela corrigia o ponto com firmeza. Entre uma receita e outra surgiam verdades. Ele falou sobre a solidão dos quartéis, os silêncios que pesavam mais do que os tiros. Ela contou sobre a adolescência sem referência de pai, os julgamentos que fazia, a raiva que sentia sem saber porquê. E assim, em meio a gestos simples, as refeições se tornaram confissões e cura, como se cada colherada devolvesse um pedaço do que o tempo levou. Enquanto Jonas passava boa parte do tempo com Lara, tentando reconectar os pedaços espalhados dos dois, Dona Neuza vinha aproveitando os dias ensolarados para cuidar das plantas na entrada da vila. Era um costume antigo, uma rotina que ela mantinha com precisão, mas havia algo novo nessa repetição. A presença frequente de seu vizinho, seu Antero, homem de cabelos sempre alinhados e modos discretos, que morava ali havia mais de 40 anos, mas com quem ela só trocava palavras rápidas até pouco tempo atrás. Começou com a troca de mudas. Ela ofereceu manjericão. Ele apareceu no dia seguinte com um pacotinho de sementes de lavanda. Depois vieram os chás. Sentavam-se no fim da tarde nas cadeiras de madeira da varanda e falavam sobre o calor, a chuva que não vinha, as lembranças de tempos que pareciam mais estáveis. Dali, as risadas vieram fáceis, e com elas, os silêncios longos e confortáveis que só existem quando a presença de alguém faz bem. Dona Neuza não dizia em voz alta, mas o coração pulava diferente a cada visita. Numa dessas tardes, quando o sol batia forte e o som da cidade parecia distante, Antero chamou Jonas discretamente. Os dois entraram na velha sala de estar da casa dele, cheirando a hortelã e madeira encerada. Foi ali que Jonas finalmente descobriu a verdade por trás daquela figura elegante. Antero era oficial da reserva, reformado havia mais de 20 anos. Sabia muito bem quem Jonas era desde que ele voltara do exterior. Reconheceu o modo de andar, o olhar de quem já comandou homens em campo. E explicou que seu silêncio até ali era mais respeito do que omissão. Tinha contatos antigos no Tribunal Regional Eleitoral e nas últimas semanas andava atento à movimentação de bastidores. Com cuidado, retirou de um envelope tímido uma série de cópias. E-mails, registros de transferências de verba e mensagens apagadas entre computadores de assessores de um grupo político local. Tudo apontava para o verdadeiro mentor da falsa denúncia contra Lara. Alguém com medo da influência do movimento comunitário e disposto a tudo para parar qualquer avanço. Jonas segurou os papéis com firmeza. Olhou para Antero e entendeu. Às vezes, o que parece só um vizinho com flores no quintal é, na verdade, um velho soldado pronto para mais uma missão. E ali, entre chás e lembranças, começava a virada definitiva. Jonas passou a noite em claro, sentado à mesa da cozinha com os papéis que Antero lhe entregara espalhados à sua frente. Cada folha trazia um fio solto, e ele, com aquela paciência que o exército lhe ensinou, foi ligando ponto a ponto. Por volta de 5 da manhã, viu com clareza o que suspeitava há dias. O nome de Regis Tavares, assessor do vereador Ivo Muniz, aparecia repetidamente nas mensagens trocadas com investigadores, locais e consultores de campanha. Regis não só forjara sugestões de irregularidades na Casa do Meio-Tom, como também pressionara servidores a aceitarem denúncias sem base, tudo para construir uma narrativa que enfraquecesse os adversários políticos.
Foi então que Jonas procurou Rafael, o jovem técnico de informática que trabalhava na central de segurança da prefeitura e que, semanas antes, negara ter qualquer envolvimento com o vazamento de informações. Jonas foi direto, entregou uma cópia dos documentos e falou baixo, mas com firmeza. Disse que sabia que ele estava no limite, que tinha família e que aquilo não precisava acabar mal para todos. Rafael ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno, até suspirar fundo e soltar. "Tô cansado de fingir que isso não me afeta." E então, com a voz embargada, entregou os registros finais. Ligações entre Regis e a delegacia de plantão, mensagens arquivadas com instruções específicas sobre como conduzir a denúncia contra Lara. Com tudo em mãos, Jonas marcou a reunião com a promotora Estela Cardoso, no Ministério Público Estadual. Era conhecida por não se curvar a influências políticas e já havia enfrentado gigantes em outros escândalos na capital mineira. Recebeu Jonas, Lara, Dona Neuza e até Antero com atenção. Ao ouvir o relato e folhear os documentos organizados em ordem cronológica, seu semblante mudou. Ela fez algumas perguntas curtas, acionou 2 assistentes e, em menos de 24 horas, marcou uma audiência interna com representantes da Patrulha Urbana Comunitária. Na sala apertada do Ministério Público, Estela foi clara. Ou a corporação assumia a falha, devolvia imediatamente Simba à sua tutora e promovia uma revisão transparente dos seus protocolos, ou o departamento encararia uma investigação federal por violação dos direitos civis. A ameaça, embora dita com calma, surtia efeito. Os olhares trocados pelos oficiais na mesa deixavam claro que aquela verdade, enfim, tinha encontrado eco. E a queda de Regis era agora apenas questão de tempo. Com Simba de volta ao seu canto preferido na sala e os vizinhos finalmente voltando a cumprimentar Lara com sorrisos sinceros, teria sido fácil para Jonas considerar o caso encerrado. Mas algo dentro dele seguia indicando que a superfície da história escondia um fundo mais escuro. Era a desconfiança de quem passou anos enxergando movimentações fora do padrão. Ele começou a revisar os detalhes da autorização usada na entrada da patrulha na casa de Lara e percebeu um nome que lhe soava familiar numa das etapas de liberação: Lionel Cortez. Lionel era um nome que trazia lembranças amargas. Os dois tinham servido juntos na Força Especial da Brigada de Inteligência durante os anos 90. E não era só rivalidade, era quase pessoal. Ideias opostas, ética oposta. Enquanto Jonas buscava proteger, Lionel jogava sujo para subir. Depois que ambos deixaram a ativa, haviam se perdido de vista. Jonas sabia que Lionel tinha saído do campo, mas não imaginava que ele estivesse tão perto. Agora ocupava uma função estratégica na cúpula de segurança municipal. Era claro, alguém como Lionel teria poder suficiente para mover os pauzinhos sem chamar atenção. E fazer isso disfarçado de papelada burocrática era bem o estilo dele. Foi ali que Jonas armou sua próxima jogada. Mandou uma mensagem curta, sem rodeios, e sugeriu que se encontrassem. Lionel respondeu com um local incomum, o antigo pier, desativado de Santa Teresa, onde o Rio das Velhas encontra as águas calmas da represa. O fim de tarde pintava o céu com um laranja profundo quando Jonas chegou. Lionel já o esperava, encostado num dos pilares de madeira, com aquele sorriso que ele reconhecia, disfarçado, polido, mas falso. A conversa começou com provocações, como no tempo dos quartéis, mas bastaram poucos minutos para Lionel deixar escapar a verdade. Não era Jonas o alvo, e sim o projeto político de Leandro Garcia, o vereador novo que tinha ganhado força com o apoio de movimentos como o da Casa do Meio Tom. Atacar Lara era desestabilizar a base comunitária. Um jogo velho com roupa nova.
O que Lionel não sabia era que Jonas tinha colocado um pequeno gravador preso no cós da calça. Com a confissão em mãos, Jonas saiu dali sem pressa, ouvindo os últimos grilos da tarde. Sabia que, com aquele áudio, a história inteira viraria, mais uma vez, mas agora para sempre. A rotina na casa do meio-tom, depois de tantas semanas de tensão, ganhou um outro ritmo. Simba, agora de volta, retomou seu posto de sentinela da varanda, estirado ao pé do vaso de alecrim. Lara, aos poucos, deixava de acordar no susto a cada barulho diferente e começava a se permitir respirar com mais leveza. Mas o que ela passou, ali não sumia com silêncio ou notícia boa. Ficava, grudado nas frestas, no canto onde a viatura parou, na lembrança do olhar desconfiado dos vizinhos, no sabor estranho das manhãs depois do susto. Foi após uma visita ao Centro Cultural, Ruas Abertas, onde outras vítimas de ações abusivas da segurança pública contavam relatos num pequeno círculo, que ela entendeu que sua dor não era só dela. Teve quem perdeu mais, teve quem ainda chorava toda noite. Mas nos olhos e nas palavras de cada uma daquelas pessoas, ela viu algo que reconhecia: vontade de transformar a ferida em força. Na volta para casa, sentou com Dona Neuza na cozinha. Contou tudo e disse que estava decidida. Na semana seguinte, procurou uma ONG que acolhia animais resgatados de situações extremas. Lá, encontrou um cãozinho franzino, pelos ralos, olhar desconfiado. O nome dele era Toquinho, mas ela não. Achava que combinava. Rebatizou o bicho de Farofa. Ele tremia até com o barulho da geladeira, mas Lara viu nele um reflexo. Frágil na aparência, mas cheio de potencial escondido. E Simba, para surpresa de todos, acolheu a presença do novo. Morador com um latido baixo e um empurrão de focinho. Farofa não subia escadas. Tinha medo do som da descarga. E passava longos minutos parado, só observando, como se tentasse entender se estava realmente seguro. Lara começava o dia com ele no colo, levando até o jardim. Aos poucos, ensinou comandos simples, um por vez. E cada passo que o animal dava, como quando finalmente atravessou sozinho o corredor até a cozinha, era uma vitória, dele e dela. Dona Neuza dizia que aquela casa nunca teve tanta vida. Era latido, pote derrubado, tapete revirado, mas também era riso, conversa sem pressa, cheiro de bolo de fubá misturado ao pelo molhado dos dois cães depois da chuva. E naquele caos leve, Lara se curava, um pouco por dia, como quem aprende a confiar de novo. O plano começou com uma conversa simples à beira do fogão, enquanto Lara cortava legumes e Dona Neuza mexia o arroz. A ideia de fazer algo pelo bairro, algo que fosse além da dor que tinham vivido, apareceu devagar, como quem sussurra primeiro para ver se ecoa. Lara falou do quanto o blues a acompanhara nos dias difíceis e como as notas tristes, às vezes, diziam mais do que qualquer discurso. Dona Neuza soltou uma risada curta, disse que aquele parque no bairro da Serra, onde ela tinha ido a pé na infância para ver a festa da chegada dos soldados da Segunda Guerra, estava abandonado fazia tempo. Foi aí que o estalo veio. E se fizessem um festival ali? O nome Festival da Reconciliação e do Blues surgiu poucos dias depois, já com a papelada pronta. A prefeitura, ainda tentando limpar a imagem depois do escândalo da denúncia falsa, não pensou duas vezes em apoiar. Conseguiram o espaço no Parque do Tamboril, um lugar cheio de história, com suas árvores velhas e coretos que pareciam guardiões do tempo. A cidade acordou com a ideia. Marina e o pessoal do grupo Flor por Flor criaram instalações usando só plantas da região, arranjos que contavam sem palavras, histórias de dor e de recomeço com cores fortes, folhagens penduradas como se abraçassem quem passasse. Leandro organizou com cuidado espaços de silêncio e respiração, com almofadas e panos coloridos para o pessoal sentar,
fechar os olhos e apenas sentir. Era um canto de pausa no meio da música, como uma vírgula entre duas frases. Músicos da cidade inteira mandaram mensagem querendo tocar. Uns já conhecidos da cena de blues do Barreiro, outros com voz rouca e letras compostas na beira da cama. Ninguém quis cachê. Parecia que todos sabiam que aquela festa era de todo mundo. E Jonas, que a princípio não queria se meter, acabou se envolvendo quando viu que o palco precisava de reforço. Pegou martelo e madeira com a mesma calma com que algum dia já montara acampamentos no interior do Amazonas. Cada batida do prego era parte de sua volta. Na tarde da montagem, com o sol derramando laranja sobre as coberturas de lona, havia um sentimento difícil de explicar. Era gente rindo onde antes havia grito. Era paz construída com esforço. E por mais que ninguém dissesse, todos sabiam. Era ali que começava um novo tipo de memória. Na tarde anterior ao Festival da Reconciliação, o clima era de expectativa em toda a região. As barracas já estavam montadas, os músicos fazendo os últimos testes de som no Parque do Tamboril, e voluntários se dividiam entre instalar faixas coloridas e organizar os alimentos doados para o evento. Parecia que, finalmente, a comunidade respirava em paz. Mas foi nesse momento, quando tudo parecia equilibrado, que uma nova bomba explodiu. Um dossiê anônimo começou a circular nos aplicativos de mensagens e redes sociais, sugerindo que Leandro Garcia, o vereador que havia apoiado a Casa do Meio Tom desde o início, estava ligado a um esquema de Caixa 2 com empresários sem escrúpulos. A notícia se espalhou como fogo em mato seco. Em poucas horas, o que era entusiasmo virou confusão. Gente desconfiada, comentários maldosos, promessas de boicote ao festival. Foi clara a intenção por trás daquele vazamento: desestabilizar. E Jonas sabia exatamente de onde aquilo vinha. Ele ligou para Estela, a promotora, e depois passou na casa de Antero. Pegou o antigo pendrive, onde havia guardado a gravação do encontro no pier com Lionel. Era hora de agir, e se fosse preciso expor até o próprio passado, que fosse. Sabia que, às vezes, a única maneira de proteger algo era colocar-se completamente à vista. Na manhã seguinte, com os olhos de toda a cidade voltados para os rumores, Jonas subiu os degraus da prefeitura com Lara ao lado. Estela já o esperava junto com Antero e um pequeno grupo de jornalistas locais. A coletiva foi convocada às pressas, sem estrutura nem palanque. Somente um microfone e uma convicção firme de que a verdade precisava ser ouvida. Ali, Jonas sequer leu um discurso. Falou de pé, com a voz firme, mas num tom simples. Revelou a gravação de Lionel, que comprovava a montagem dos documentos. Explicou que aquilo não era só uma mentira de campanha, mas uma tentativa covarde de dividir uma cidade já ferida. Falou também do que tinha vivido como militar no norte do país e como aprendeu a reconhecer quando a informação era usada como arma, não para proteger, mas para dominar e calar. Foi um silêncio longo depois que ele terminou. Nenhum repórter interrompeu. Ninguém rebateu com perguntas. Parecia que, naquele momento, todos tinham compreendido. A cidade precisava, mais do que nunca, seguir em frente. E mais do que nunca, confiava nele para liderar esse caminho. A manhã do festival amanheceu limpa, com o céu aberto e uma brisa suave correndo pelo Parque do Tamboril. Era como se até o tempo tivesse entendido que aquele dia precisava ser especial. Desde cedo, famílias chegavam com cadeiras dobráveis, cestos de frutas, crianças correndo entre os canteiros coloridos e idosos trocando causos embaixo das jabuticabeiras. Simba e Farofa, claro, marcavam presença com seus lenços coloridos no pescoço, andando de um lado para o outro, como se fossem os verdadeiros anfitriões do evento. Lá, por volta das 10h30, quando a primeira banda fez seu solo de gaita e violão emocionado,
Lara se aproximou de Jonas com um sorriso carinhoso. Os dois estavam perto do palco pequeno, montado com madeira reaproveitada e detalhes feitos por voluntários. Sem que ele esperasse, ela fez o convite. Queria que ele fosse um dos primeiros a falar, não como segurança, nem como estratégia, mas como homem, como pai, como pessoa que também tinha suas marcas. Jonas ficou calado por um instante. Olhou em volta e viu dezenas de rostos conhecidos, viu vidas que se cruzaram nas últimas semanas, e por mais estranho que parecesse, ele assentiu com a cabeça. Subir ao palco foi como atravessar uma ponte antiga, sem saber se ela aguentaria o peso. Ele pegou o microfone com as mãos firmes, mas a voz não seguiu o exemplo. As primeiras palavras foram trêmulas, engasgadas, e só ganharam força quando ele localizou entre a plateia o rosto de Bianca, sua filha. Algo entre esperança e orgulho naquele olhar. As palavras vieram de onde ele não sabia que ainda existia espaço. Contou da solidão de quem voltou da selva com mais silêncio do que memória. Falou de missões que o marcaram, de amigos que não voltaram, e da muralha que ergueu entre ele e o resto do mundo para não transbordar. Disse que assistiu Lara crescer por dentro do portão, com medo de dizer qualquer coisa que a fizesse enxergar aquele outro lado dele, e ali, diante de todos, confessou que foi ela quem o ensinou, mesmo sem querer, a deixar o peso escorregar um pouco. Ninguém bateu palma de imediato. Era como se cada um estivesse digerindo em silêncio o próprio passado. Mas, logo, os olhos marejados e os abraços apertados entre estranhos selaram o que palavras não conseguiam. Naquele momento, mais que um festival, era uma cura coletiva. O Festival da Reconciliação foi muito mais do que um evento. Foi como uma virada de chave coletiva que nem todo mundo sabia que precisava. Naquela noite, o Parque do Tamboril ganhou um brilho diferente, com as lanternas de papel iluminando os caminhos de terra e cada criança correndo com uma delas como se carregasse um pedaço de estrela. Donas de casa dividiram panelas de arroz com baru e quiabo. Gente que nunca se falou sentou junto na mesma mesa improvisada, rindo entre uma colherada e outra. E ali, no vai e vem dos acordes do blues, as dores antigas pareciam ganhar outra forma, menos pesada, quase cantada. Além da emoção do dia, a mudança não ficou só no discurso. Nas semanas seguintes, reuniões abertas foram marcadas entre lideranças da cidade e moradores para pensar juntos como reduzir os abusos da patrulha municipal. A iniciativa virou modelo em outras regiões do sul de Minas. Criaram um conselho de escuta, onde vítimas podiam relatar experiências e ajudar a reformular os treinamentos das forças de segurança. Nada era feito sem consulta. E pela primeira vez em anos, as pessoas começaram a acreditar que sua voz realmente tinha peso. O espaço da Casa do Meio Tom cresceu também. Com doações e apoio de artistas, virou um centro cultural com oficinas de música, rodas de conversa e cursos de teatro. O galpão nos fundos foi reformado e batizado de Farol do Quilombo, em referência às raízes da comunidade local. Com paredes pintadas por jovens do bairro. Era um lugar vivo, acolhedor, onde quem chegava triste saía um pouco mais leve. Leandro Garcia foi eleito com folga. A campanha não evitou o que houve, pelo contrário, usou aquilo como símbolo de resistência. Falava pouco, mas escutava muito. Ganhou respeito até dos que antes torciam o nariz. E Jonas, em vez de desaparecer quando tudo se acalmou, resolveu ficar. Pediu a Dona Neuza um pedaço do quintal, bem onde o sol bate mais forte de tarde, e ali plantou lavanda. Cuidava das flores, como quem cuida de si mesmo. Às vezes, à tardinha, dava para ver ele e Lara sentados em silêncio, Simba de um lado, Farofa do outro. Nenhuma missão, nenhuma palavra difícil,
Só o barulho leve do vento, os olhos trocados de vez em quando e a certeza sem pressa de que o amor, quando se permite, cabe até nas cicatrizes.